CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. 50 anos a contribuir para o rumo das políticas públicas e a estimular o debate de temáticas decisivas para o setor agrícola e florestal. Bom dia, estamos aqui num cercal, que é um bosque de cerquinhos ou carvalhos cerquinhos, que seriam em tempos, há cerca de 4 ou 5 mil anos, os bosques que cobriam esta zona de Portugal, que vai sensivelmente desde Coimbra a Cascais e um pouco na Serra da Arrábida. Eles são bosques de transição do Atlântico para o Mediterrâneo. Isto porquê? Porque, embora a maior parte do nosso país esteja sob clima mediterrâneo, que é um clima onde os invernos são frios e úmidos e os verões são quentes e secos, que é um tipo de clima invulgar em termos mundiais, o extremo noroeste do nosso país, essencialmente o Minho, Minho e a beira litoral norte, sensivelmente a norte da Figueira da Foz, tem clima atlântico, que é um clima onde chove todo o ano. Tem o mesmo padrão de temperaturas que o Mediterrâneo, mas chove durante todo o ano, inclusivamente no verão. E este bosque que nós aqui vemos marca precisamente essa fronteira entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Não é um bosque de folhas perenes, como o bosque de Azinheiro e de Sobreira, que é o outro tipo de bosque autóctone que tínhamos aqui em Portugal, o bosque nativo, mas também não é de folha caduca. As folhas vão caindo pouco a pouco, aqui temos um cerquinho, aqui temos um Sobreira, vão caindo pouco a pouco até que terminam de cair da primavera. São as chamadas árvores marcescentes, do latim marcescere, que significa murchar, vão murchando pouco a pouco. E, portanto, no Atlântico temos as árvores de folha caduca, no Mediterrâneo de folha perene, e aqui nesta fronteira, entre estas duas grandes regiões climáticas, temos os bosques marcescentes. O clima mediterrâneo, como os agricultores sabem, é também o clima por excelência da vinha e da oliveira, que são duas espécies bioindicadoras do clima mediterrâneo, embora a vinha, em alguns casos, possa penetrar um bocadinho mais a norte, a climas mais frios. Mas este tipo de bosque que nós aqui vemos, que em tempos terá ocupado centenas de milhares de hectares no nosso país, hoje em dia está reduzido a cerca de 500 hectares de pequenas manchas dispersas por Coimbra, por Montemor, por Leiria, pela Arrábida, por Mafra, porque ele foi cortado. Cortado porque, essencialmente, prefere solos razoavelmente férteis. E esses solos começaram a ser ocupados pela nossa agricultura há cerca de 3 mil anos, no início da Idade do Ferro. Contrariamente ao que muitas pessoas julgam, quando os romanos chegaram a Portugal não havia grande floresta. Há quem diga que quando os romanos chegaram a Portugal um esquilo podia ir de Barcelona a Lisboa, se então existisse Barcelona e Lisboa tal como entendemos, saltando de árvore em árvore, mas não é verdade. Provavelmente quando muito haveria coelhos ou lebres que pudessem ir de um sítio a outro, porque o arvoredo já tinha desaparecido. E este arvoredo desapareceu há cerca de 3 mil anos, quando nós descobrimos a tecnologia do ferro, que substituiu a tecnologia do bronze e que nos permitiu ter machados e arados suficientemente aguçados para cortar estes bosques. E estes bosques desapareceram desde então, tanto pela força do machado, como pelo arado, como também pelas queimadas e pelo dente do gado caprino e ovino. E o gado de silvopastorícia representou um papel muito importante na eliminação dos bosques e nós hoje em dia esquecemos-nos disto. Esquecemos-nos disto porque já não precisamos desse gado para o principal. E o principal não era a carne, nem era o leite, nem era a pele, o principal era o estrume. Porque em 1910, um cientista alemão que procurava encontrar um método rápido de produzir amónia para o fabrico de explosivos, conseguiu desenvolver um método para extrair azoto da atmosfera e transformá-lo em amónia. Mas essa amónia pode ser transformada em nitrato e nasceu o adubo de síntese. E nascendo o adubo de síntese deixaram de ser necessários a maior parte dos rebanhos, porque já não era necessário o estrume, e graças a isso as pastagens foram abandonadas e ocupadas por bosque. E com isso, com essa invenção agrícola, nós criámos espaço para a floresta regressar depois de 3 mil anos de ausência. E este bosque aqui não estaria aqui há 200 anos, não estaria. Este terreno estaria a ser pastoreado ou estaria a ser cultivado
porque a produtividade agrícola era muito baixa e precisávamos de muito estrume vindo do gado. Os incêndios são parte natural de muitos ecossistemas do mundo. O ecossistema do mundo que mais arde é a savana e o país do mundo que mais arde todos os anos é Angola. Mas é fogo de capim, aquele capim arde durante a época seca. Também pode haver fogo nas pradarias e nas estepes, também é fogo de capim. No norte da Europa, em Inglaterra, não há fogo porque chove todo o ano. Idem no norte de França, idem na Alemanha, idem na Dinamarca, a menos que as alterações climáticas venham a provocar épocas de secura, o que até agora é profundamente invulgar. Mas aqui, na região do mundo onde nós vivemos, onde há pelo menos 3 meses secos, o fogo é inevitável. E é inevitável desde sempre. Foi inevitável durante todo o Holoceno, nos últimos 10 mil anos desde o recuo das glaciações, era inevitável no Plioceno, antes das glaciações. O fogo faz parte desta flora, e esta flora adaptou-se ao fogo de duas maneiras. Uma das formas que se adaptou foi, por exemplo, crescendo em altura, mas com resistências específicas e passivas ao fogo. É o caso do sobreiro, que desenvolveu a cortiça, enfim, não para nos ajudar a fazer rolhas, mas para se isolar do calor do fogo. Outra forma que as espécies desenvolveram de se adaptar ao fogo foi beneficiar dele. E aqueles arbustos que todo o agricultor conhece, como a urze, o tojo, a giesta, o piorno e a esteva, todos esses arbustos que são específicos do Mediterrâneo, que prosperam especificamente no Mediterrâneo, o tojo pode ir um bocadinho mais a norte e a urze também, mas a maior parte deles são específicos do Mediterrâneo, desenvolveram adaptações muito importantes ao fogo. As suas sementes são resistentes ao fogo. Em alguns deles, as suas toiças rebrotam de novo depois do fogo, até com maior vigor. Por exemplo, as urzes. As urzes, se arderem, as urzes, ou as queirós, se quiserem, quando ardem, podem queimar toda a parte aérea, mas a toiça, o colo, permanece resistente ao fogo. Aliás, resiste tão bem ao fogo que os melhores cachimbos são feitos de madeira de urze até aos nossos dias, porque conseguem aguentar esse calor. Qual é o problema de Portugal em termos de fogos? O problema é que nós tivemos 3 mil anos a alterar a composição da vegetação e, por consequência, o banco de sementes. Porque, reparem, como é que estas plantas lidam com o fogo? Estas plantas estão todas a competir pelo espaço. E as plantas competem pelo espaço, normalmente, crescendo em altura e ensombrando as rivais. A sombra é a arma que as plantas têm para lutarem umas contra as outras, uma vez que não se conseguem mexer nem têm dentes. Portanto, a sombra, o crescimento em altura é para competir e ensombrar as rivais com o acesso à luz. Mas se nós introduzirmos uma estação seca, introduzimos o fogo. Se introduzirmos o fogo, as plantas podem usar uma estratégia indireta de dominação do espaço. E como é que elas fazem? É uma estratégia suicida, kamikaze, se quiserem. Então nós temos um arbusto, como por exemplo a esteva, que demora 4, 5 anos a crescer, liberta láudano, que é um terpeno altamente inflamável em fase gasosa, e produz sementes à prova de fogo e calibres muito estreitos. O que é que isso significa? Significa que imaginemos um cenário onde os carvalhos querem dominar o território em altura, mas as estevas também querem dominar esse território. O que é que fazem? Facilitam a ocorrência de incêndios, matam os carvalhos que possam estar a crescer no subcoberto e, ao mesmo tempo, como as sementes ganham em serem escaldadas pelo fogo, as sementes germinam com mais vigor. Evidentemente, as plantas não têm intenções conscientes, mas na prática isto que acontece é nós temos um conjunto de plantas ditas pirofíticas arbustivas, de baixíssimo calibre, que vão facilitar os fogos e serem ajudadas por elas. Portanto, elas simultaneamente beneficiam dos fogos e facilitam os fogos. E ao fazerem vão expulsar o coberto arbóreo e vão dominar o espaço. O que é que nós temos aqui em Portugal? O que nós temos em Portugal é que nós há cerca de 3 mil anos eliminámos da paisagem estas árvores e começámos a dar usos ao solo, como a silvopastorícia com queimadas e a agricultura com pousios, que favoreceram o banco de sementes das espécies pirofíticas arbustivas, aquelas que provocam os incêndios. Ou seja, nós alterámos a receita em favor daquelas espécies mais causadoras de incêndios. O que causa mais incêndios em Portugal, muito mais do que o eucalipto cultivado, o que causa mais incêndios em Portugal são os matos superabundantes que há no nosso país, que são mais abundantes do que seriam em condições naturais, porque nós alterámos ao longo de 3 mil anos a paisagem. E agora que nós abandonámos o território, abandonámos a agricultura, em boa parte do território, porque é que abandonámos a agricultura? Por vários motivos. A Revolução Industrial, seguramente, o êxodo rural dos campos para as cidades, mas abandonámos a agricultura porque em 1910, como vos disse, inventámos os adubos,
o que nos permitiu ter muito mais produção agrícola com menos unidade de área. Em 1960 começámos a disponibilizar a contracepção e o planeamento familiar fez com que o número médio de filhos por casal baixasse de 4 ou 5 para, neste momento, menos de 2. O que significa que a população entrou em declínio, os campos agrícolas entraram em recuo e o que deixámos para trás, uma vasta porção do nosso território, está neste momento a ser ocupada por aqueles arbustos causadores de incêndios que nós facilitámos e, em certa medida, apaparicámos durante 3.000 anos. O que nós temos nos incêndios neste momento em Portugal seria um fenómeno natural. A ocorrência de incêndios é um fenómeno natural e espontâneo, em todos os climas mediterrânicos. O que se passa é que nós não alteramos o clima, ou melhor, estamos a alterar o clima, mas os incêndios, teríamos estes incêndios mesmo que não houvesse alterações climáticas, mesmo que o clima se mantivesse idêntico, mas nós alteramos o combustível que há no solo e alteramos simplesmente abandonando. Enfim, abandonando, foi como se tivéssemos estado durante 3.000 anos a carregar numa mola e depois de um momento para outro deixássemos de carregar na mola, a mola voltou a subir, mas essa mola neste momento já não dá árvores, só dá espécies arbustivas. Agora, como é que nós podemos fazer para combater estes incêndios, para mitigar os riscos de incêndios? Incêndios sempre vai haver. Para reduzirmos o risco de incêndio, nós temos duas alternativas. Todas elas têm uma coisa em comum, é reduzir os calibres rentes ao solo, diga-se arbustos. Então nós das duas uma, ou substituímos os matos por pastagens, ou nós fazemos com que esses arbustos sejam substituídos por bosques sombrios, mas sem camada arbustiva. Porquê? Porque destes 3 tipos de vegetação, pastagem, matos e bosque fechado e úmido, aquele que oferece mais riscos de incêndio são os matos. Portanto, nós das duas uma, ou fazemos a vegetação crescer para formar um bosque, ou regradir para formar uma pastagem. Essas são as formas que nós temos de combater os incêndios, mas para isso precisamos de alguém que cuide da floresta. E isto é uma mensagem muito importante. Na maior parte do país que foi abandonado, o bosque não vai regressar sozinho. É preciso o contributo dos agricultores e é preciso o contributo dos silvicultores. Porque depois de 3.000 anos de alteração do banco de sementes, a resiliência da natureza já não é o que era. E, portanto, já não vai bastar conservar proibindo as pessoas de lá entrarem no terreno, vai ser preciso conservar cultivando. Vai ser necessário produzir biodiversidade e produzir bosque. Nós temos uma situação complicada, nós portugueses, em termos de agricultura, é que a natureza não foi generosa connosco, a geografia não foi generosa connosco. Antes dos problemas que temos da propriedade, a natureza não foi generosa connosco. Nós temos 80% do território ou é xisto, ou é granito, ou rochas duras, solos pouco ou nada aráveis. 80%. Não há nenhum outro país da Europa que tenha 80% do território com solos esqueléticos ou quase. Somos menos afortunados. Só 20% do nosso país tem bons solos agrícolas, as veigas e as lesírias dos grandes rios, toda aquela orla de solos derivados de calcário e de arenitos que existem na Extremadura, na beira litoral e um pouco no Algarve. Fora disso, nós temos solos muito fracos num contexto europeu. Temos os barros de Beja, que são bastante bons, mas fora isso tivemos a desgraça de ter um solo dominado por xistos e granitos, ácido, com baixa capacidade de campo, baixa fertilidade. Logo aí a agricultura não nos ajuda muito. Depois temos um clima inclemente, este clima mediterrâneo com 3 meses de secura. É certo que nos facilita a produção de bons vinhos e de bom azeite, mas digamos não é muito nosso amigo para a produção de cereais, particularmente em solos derivados de xisto e de granito. Mas sobre estas dificuldades naturais que nós temos problemas que nós criamos a nós próprios, portugueses, por questões de sistemas jurídicos arcaicos que hoje em dia estão desfasados. E o que é que eu quero dizer com isto? É que a agricultura e a floresta são atividades económicas, é certo, e necessitam de terra. E a terra não se fabrica. O nosso país tem 9 milhões de hectares, pouco mais ou menos, portanto nós não conseguimos expandir. Temos de cultivar na terra que há. E imaginemos o que é que se passa num contexto em que Portugal, durante 800 anos praticamente, é uma economia agrícola, a única atividade económica principal é a agricultura e é preciso terra, e todos os casais têm 3, 4, 5, 6 filhos. E quando os donos da terra morrem, precisam de dar aos filhos, portanto precisam de repartir o terreno entre os filhos. Não é preciso grandes dotes matemáticos para perceber que com o sistema de partilhas, a cada geração a terra vai ficando mais fragmentada. E nós portugueses, por força de um sistema jurídico, direito sucessório, direito das heranças, de base visigótica, nós fomos repartindo
os terrenos entre todos os filhos. A cada geração que havia, uma pessoa tinha 5 filhos, repartia os prédios entre 5 pessoas. Cada um desses filhos tinha outros 5 e ia repartindo. Algumas pessoas tentavam contrariar esse processo de fragmentação da propriedade, como? Fazendo com que o filho mais velho herdasse tudo e os outros fossem para conventos ou fossem para ultramar, ou fossem para padres. Mas mesmo assim a maior parte não conseguia. Os mais ricos conseguiam criar aquilo que hoje em dia chamaríamos uma fundação e que antigamente se chamava um morgadio. Portanto, criavam uma instituição que ficava com as terras todas e que não podia repartir as terras. Mas, de novo, o morgado ficava com as terras todas, os irmãos iam para padres ou para monges. E as irmãs para freiras, para evitar. Mas isso foi uma minoria. A maior parte do território ficou retalhado. É também o grande motivo pelo qual nós temos uma agricultura a ser praticada, sobretudo mais forte, nos grandes latifúndios do Alentejo e do Ribatejo e de algumas grandes propriedades da beira litoral, e temos muito poucas noutros territórios do país. E porquê? E porquê que o Alentejo, os latifúndios do Alentejo não foram repartidos e do Ribatejo? Porque os latifúndios do Alentejo, na sua maioria, e do Ribatejo, até ao século XIX, não eram herdados. Pertenciam à coroa ou à igreja, pertenciam às ordens militares de Cristo, Santiago e Davis, ou eram reguengos da coroa, ou pertenciam às ordens religiosas, a sul do Tejo. Porque quando os nossos reis fizeram a conquista de Portugal aos mouros, pediram ajuda às ordens militares, Cristo, Santiago e Davis, como já disse, e como recompensa deram-lhes comendas. E o que eram as comendas? As comendas eram um conjunto de propriedades. Esta terra que nós estamos é uma comenda da Ordem de Cristo, São Martinho do Bispo, por exemplo, por isso é que ainda tem centenas de hectares. E o que é que acontecia? O rei, cada comenda não era simplesmente uma medalha, era um bem de raiz, era um conjunto de propriedades, num latifúndio, e o rei recompensava quem mais o tinha ajudado, nomeando o comendador. E, portanto, o comendador não apenas tinha a medalha, mas também tinha o usufruto vitalício de uma propriedade. Morrendo o comendador, o território voltava para a coroa, não era partilhado, era atribuído a outro comendador. E foi assim durante séculos. E fundos neste momento, o que é que está a acontecer? Em 1820, Portugal, falido com as guerras napoleónicas, decidiu vender aquilo que o Estado português sempre faz quando está falido, é vender os ativos, não é? Na altura não podia vender os CTT, porque tinha acabado de nacionalizá-los, não tinha bancos para privatizar, mas vendeu as comendas para pagar a dívida da guerra das invasões napoleónicas. A ajuda que os ingleses nos deram a combater os franceses teve de ser paga e foi paga com a venda desses territórios. E depois também houve a venda dos reguengos, dos terrenos da coroa, e houve a venda também de terrenos, a desamortização dos bens da igreja, em que as ordens religiosas, que eram grandes proprietários do país, foram expropriadas e os terrenos foram vendidos em asta pública e foram comprados por privados. É importante ser dito que esses grandes latifúndios das comendas, dos reguengos e das ordens que foram vendidos no século XIX, desde então estão submetidos a processos de partilhas. E os grandes latifúndios alentejanos, a cada geração que passa, tornam-se mais pequenos e que daqui a 100 anos o Alentejo é um território de média propriedade e daqui a 200 de mini propriedade se continuarmos este sistema de partilhas. Mas agora, a norte do Tejo, o mal já estava feito e a norte do Tejo a propriedade média tem cerca de meio hectare. Agora, qual é o problema com meio hectare? O problema é que o meio hectare que não sustenta muitas pessoas. Nós podemos ter este problema em Portugal resolvia-se como até à década de 60, a imigração, as pessoas não tinham terra, imigravam para o Brasil ou para a África. Agora a população está em declínio, portanto as pessoas já não procuram essa terra agrícola e, na verdade, quase ninguém procura essa terra agrícola. Porquê que não procura essa terra agrícola? Porque dá demasiado trabalho. Ninguém que queira cultivar em agricultura moderna, ninguém vai cultivar, ter uma empresa agrícola com meio hectare. Uma pessoa precisa de comprar hectares às dezenas se quiser ter escala. Mas quem é que vai neste momento contactar para juntar 20 hectares, contactar 40, os proprietários de 40 propriedades? E há ainda um outro problema, é que nessas 40 propriedades não são 40 proprietários. Provavelmente há centenas de herdeiros dos antigos proprietários. Porque esse é outro problema que nós temos aqui em Portugal. Nós, de acordo com a legislação que nós temos, quando o proprietário de um terreno morre, a herança fica jacente à espera da habilitação dos herdeiros. E não há limite de tempo. Não há limite de tempo. O Estado continua a reconhecer que haverá herdeiros, ainda que em parte incerta, e o terreno não entra, os herdeiros não se habilitam, mas o terreno não entra no mercado, não é arrendado, cai num limbo, num vazio. Se os herdeiros se habilitam, não têm limite temporal para resolver as partilhas. E às vezes passa-se 1, 2, 3 gerações ou mais em que ninguém se decide para quem é que vai o terreno. Então o habitual em vastas zonas do país, como por exemplo aqui na região centro, é termos terrenos de meio hectare
que estão em nome de alguém que faleceu em 1930 e que neste momento esse terreno de meio hectare está dividido por 2 dúzias de primos em segundo grau que nunca se falaram. Para agravar mais as circunstâncias, esse terreno não paga IMI, portanto não custa nada, o abandono é gratuito e ainda por cima não há cadastro geométrico, não se conhecem os limites da propriedade. Esta é uma situação infernal, porque os donos são muitos, não se conhecem entre si, a propriedade é pequena e não se sabe a localização e não existe nenhum desincentivo fiscal ao abandono. Nestas condições, não surpreende que no nosso país tenhamos mais de 40% do território ao abandono. E qual é o problema de 40% do território ao abandono? O problema de 40% do território ao abandono numa região ecológica como a nossa é que o abandono significa a invasão dos arbustos pirofíticos que falei há bocado. É que toda aquela vegetação que facilita os incêndios. Abandono igual a incêndios no nosso país. E, portanto, estamos a converter um país, estamos a cometer, digamos aqui, vários pecados económicos, não é? Estamos a deixar o fator económico terra, que é um fator essencial da produção económica, ao abandono, subaproveitado, com os custos de oportunidade que isso tem. Estamos a gastar mais de 500 milhões de euros por ano na prevenção e combate a incêndios. Fixem-se no que isso significa. Significa que os contribuintes portugueses estão a gastar por ano mais de 50 euros por hectare na prevenção e combate a incêndios. Se nós considerarmos a totalidade do território nacional. Mas se considerarmos os sítios de onde de facto ocorrem os incêndios, que são nos prédios abandonados, que é metade do território, significa que nós, contribuintes, estamos a gastar mais de 100 euros por hectare por ano para combater incêndios escusadamente graves em terrenos que estão abandonados e que não pagam IMI. Ao mesmo tempo, nós temos agricultores que estão a cultivar os seus terrenos, estão a manter a biodiversidade, estão a reduzir o risco de incêndio e esses sim estão a pagar IMI, estão a pagar IRS, estão a pagar IRC, etc, etc. Portanto, é uma situação gravíssima o que nós temos. Quer dizer, somos um país onde temos solos pobres, 80% do território são solos pobres, e sob serem pobres, não os aproveitamos de todo. E sob não os aproveitarmos de todo, ainda levamos com os incêndios. Portanto, não é só o custo de oportunidade de não cultivarmos, é também a despesa em que incorremos. Entre 2021 e 2023 foi constituído um grupo de trabalho para a propriedade rústica, com representantes da academia e de vários ministérios, e que fez pela primeira vez um estudo que já sobre o estado da propriedade rústica em Portugal, que tinha de ser feito há muito tempo. E esse estudo visava saber, entre outras coisas, qual é a percentagem dos prédios rústicos que existem em Portugal. O território rústico, portanto não urbano em Portugal, está dividido em 12 milhões de prédios. Portanto, estamos a falar temos cerca de 8,5 milhões de hectares de solo rústico e está dividido em 12 milhões de prédios. Portanto, o prédio médio, logo aí, seria menor do que 1 hectare. Pense-se no que é que isto significa, porque para produzir floresta economicamente sustentável, só conseguimos fazê-lo gerindo acima de 200, 300 hectares. Para pagar o salário do engenheiro florestal, por exemplo, são necessários pelo menos 200 hectares de eucaliptal para pagar o salário do engenheiro florestal. E, no entanto, a propriedade média tem menos de 1 hectare. Pensemos nisto. Mas então fomos determinar, desses 12 milhões de prédios rústicos, quais é que, por vicissitudes do nosso direito sucessório, que não estabelece limites para a habilitação de herdeiros, nem para as partilhas, quantos dos prédios é que estariam em nome de defuntos. E cruzámos pela primeira vez os dados do Instituto do Registro e do Notariado e da Autoridade Tributária. E só conseguimos apurar os dados posteriores a 2003. Porquê? Porque só a partir de 2003 é que foi obrigatório cruzar os dados dos números dos prédios com os números de contribuinte. E não conseguimos apurar os prédios que estão em nome de pessoas que tenham falecido depois de 2016 devido ao regime geral de proteção de dados. Pois bem, deste cruzamento de milhões de dados, chegámos à conclusão que cerca de 30%, mais de 4 milhões dos prédios rústicos cá em Portugal estão em nome de defuntos. E os herdeiros ou não se habilitaram, ou habilitaram-se, mas não resolveram as partilhas. Fica por somar a este número os prédios de pessoas que estão em nome de pessoas falecidas antes de 2003, que são a maioria. Portanto, nós
há indícios, ainda não é possível ter a confirmação, mas é bastante plausível considerar que cerca de 60% dos prédios cá em Portugal estejam em nome de defuntos. E estejam em nome de defuntos em duas situações distintas. Ou heranças jacentes, em que os herdeiros simplesmente não se habilitaram, ou então que os herdeiros se habilitaram, mas não resolveram as partilhas e, portanto, as partilhas estão a arrastar-se no tempo e passando de geração em geração. Daí que seja tão fácil encontrar no nosso país terrenos que estejam em nomes de alguém falecido em 1940, em 1950, em 1960 e que neste momento os herdeiros sejam, os sucessores, sejam netos ou bisnetos dos herdeiros, e já me aconteceu encontrar casos de quintas que estão em nome de herdeiros de alguém que faleceu em 1890 e os herdeiros, 130 anos depois, ainda não resolveram as partilhas. É evidente que se nós formos caminhar pelo nosso território e vermos muitas casas senhoriais, muitas azenhas, muitas quintas, muitos edifícios de boa construção em solos férteis que estão ao abandono, se nós vamos tentar apurar quais são as verdadeiras causas daquele abandono, vamos verificar que são desentendimentos de herdeiros. Com o agravante seguinte, que quanto mais passam as gerações, mais pequena a fração que cabe a cada um dos herdeiros e menor o estímulo económico para ele resolver o processo. A solução está em termos uma resolução judicial das heranças, como se faz noutros países. Simplesmente estabelecer um limite temporal para a habilitação de herdeiros, fim do qual, se ninguém se habilita, então o Estado toma posse e, consoante o terreno, ou incorpora nas matas nacionais, ou vendem esta pública, se não houver solicitadores, incorpora no património do Estado. Até agora, atenção que a opção, é importante dizer isto, que o Código Civil e o Código de Processo Civil prevêem que o Estado seja o herdeiro de quem falece sem sucessores. E por consequência, se alguém morre e de facto não tem rigorosamente ninguém a quem deixar o seu legado, o Estado é o herdeiro último. Mas o Estado, para se assumir como herdeiro, precisa de comprovar judicialmente que não há sucessores nem em Portugal nem no estrangeiro. Ora, isto não vai acontecer. Uma pessoa vai a uma aldeia, vê aquela casa no meio da aldeia que está abandonada e a ruir há 60 anos, não há cabedal financeiro para as autarquias irem ver quem foram os donos daquela casa e saber se há herdeiros na Venezuela, em França ou Inglaterra ou noutro sítio qualquer. Não há cabedal financeiro para isso. Muito menos fazer isto para os 4 milhões de prédios que estão em nome de defuntos. É necessário criar um horizonte temporal máximo para que os herdeiros se habilitem, vamos supor 5 anos, fim do qual o Estado toma posse dos imóveis e leva à asta pública ou incorpora na sua propriedade. Isto é feito noutros países, que nos devem servir de exemplo. Também, se os herdeiros se habilitarem, têm de ter um período limite para resolverem as partilhas. Vamos supor 5 anos, em que passa a ser titular apenas um dos sucessores, ou herdeiros, ou então vendem a terceiros, ou então constituem-se como uma sociedade para gerir o imóvel. Isto porquê? Porque as heranças não têm uma personalidade jurídica que permita a gestão eficiente. Neste momento, qualquer decisão que seja tomada sobre uma herança tem de ser tomada por unanimidade entre os herdeiros. Não é possível gerir eficazmente uma herança nestes termos. Portanto, a herança precisa de ser resolvida em curto espaço de tempo, as partilhas precisam de ser resolvidas e as heranças jacentes precisam de ser também resolvidas num espaço útil de tempo. Porquê? Porque nós, como já disse, não faz sentido nenhum que nós consideramos ter uma percentagem tão grande do nosso território em nome de mãos mortas, em mãos mortas. A imagem das mãos mortas corresponde a uma figura jurídica do século XIX que, por analogia, pode ser aplicada aqui. E nós temos de resolver isto, temos de trazer à agricultura, trazer à silvicultura toda esta imensa percentagem do nosso território, qualquer coisa entre os 30% a 60% dos prédios que há em Portugal, que neste momento não estão a ser eficazmente geridos, porque enfim não podemos pedir aos defuntos que se levantem da cova e cultivem os seus terrenos. Temos de fazer, como diria o Marquês de Pombal, temos de enterrar os mortos e cuidar dos vivos. E cuidar dos vivos significa também assegurar com que os vivos cuidam dos terrenos que neste momento estão em nome de mortos.